Governos injustos e gente poderosa que faz o mal. Isso chama-se opressão. Quando vemos o profeta de Deus Amós, ele está indignado, revoltado contra aqueles que resolvem fazer o mal contra os pobres e necessitados, que perdem a sua causa quando são pagos aí os juízes com prata, com dinheiro. Eles vendem o justo por um par de sandália nos julgamentos. É terrível o que nós vemos na descrição do profeta. E a coisa não mudou. Por isso, vamos lutar contra a opressão. Chega de opressão. Olá, venho te convidar agora para um momento de celebração, que você possa aproveitar esse momento, que Deus possa falar diretamente ao seu coração. Senhor.
neste momento de gratidão a Deus. Gratos a Deus pelo avanço do Rota 66 em Mandarim. Estamos aí caminhando aí para o final do Antigo Testamento e louvamos a Deus pelo irmão Ru, que tem trabalhado na parte do áudio, de fazer todo o processo de edição, tem feito isso com muito carinho. Louvamos a Deus pelos tradutores, pela equipe chinesa que há anos tem se dedicado a esse projeto. Louvamos a Deus, gratos a Deus pela vida deles. Gratos a Deus também falando de China, eu me lembrei de projetos que nós, quando moramos ali, nós caminhamos com pessoas, nós capacitamos pessoas e a gente sai, mantém um contato, mas muito ainda superficial e não é tão fácil comunicar ali. Mas recentemente conversamos com alguns irmãos e o projeto estendeu. O projeto de água nas montanhas do povo Miau é um projeto que hoje eles estão ensinando outros vilarejos com as mesmas tecnologias de água para a construção de cisternas, e o Evangelho tem caminhado também dentro desses projetos. Então eu sou grato a Deus pela oportunidade que eles têm tido, que eu tive de estar ali com eles, com relação à expansão do Evangelho, usando a água como contato. Somos gratos a Deus pelo Almacira, por uma estratégia efetiva de contar histórias bíblicas através do audiovisual para muçulmanos. Vários treinamentos fizemos no ano passado e muitos que faremos esse ano, equipando a igreja. Então sou grato a Deus, somos gratos a Deus por isso. Agradeça a Deus, seja grato a Deus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim.
eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio é Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus, meu Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui. Esse é o momento na nossa celebração onde podemos apresentar ao Senhor aqueles pedidos, aquelas angústias que têm incomodado a nossa vida. E muitas vezes a gente não fala sobre isso, mas nós devemos também ser gratos ao Senhor, apresentar a Ele o nosso desejo de agradecer, a nossa gratidão por aquilo que o Senhor tem feito em nosso favor. Então, se você nesse momento tem alguma coisa que está pesando no seu coração, pode ser por motivo de doença, pode ser um problema de relacionamento, talvez até uma questão financeira, ou se você tem algo a agradecer, ore comigo nesse momento, colocando todas essas coisas diante do Senhor. Pai, nós queremos nesse momento, primeiramente, agradecer. Agradecer porque estamos aqui, agradecer porque nesse dia o Senhor renovou a sua misericórdia sobre nós, essa misericórdia que não é requentada, não vem de um dia, mas ela se renova a cada manhã. Ó Pai, te agradecemos muito porque nós somos grandemente abençoados em vários momentos da nossa vida, muitas vezes nem percebemos. E o Senhor tem caminhado conosco, o Senhor tem nos conduzido e tem nos dado a oportunidade de repensar as nossas ações, as nossas atividades para que elas expressem um louvor a Ti, que elas sejam realmente aquilo que glorifica o Teu nome em tudo que nós fazemos. Mas nesse momento, Senhor, também queremos colocar diante de Ti as nossas petições, as nossas angústias, suplicar que o Senhor traga, ó Pai, uma solução que nós muitas vezes não estamos vendo. Seja naquele momento, naquela situação em que esperamos uma resposta da justiça, seja no momento em que os nossos relacionamentos estão fragilizados por questões de brigas internas, de discussões, seja, Senhor, por problemas de saúde que temos enfrentado. Ó Pai, que a Tua mão de poder possa agir em nosso favor. Nós cremos que o Senhor tem poder para resolver e restaurar todas as coisas e o prometeu fazer no fim dos tempos. Mas, ó Pai, que o Teu reino também seja manifesto em nossa vida nesse momento agora. É isso que nós te pedimos, orando no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Pelo que fez por mim. Que quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é
Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei. Oh, que tremenda graça. Oh, que infalível amor. Tomou o meu lugar. A minha cruz levou. Você deu sua vida. Estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. E agora, nesse nosso momento da celebração especial que nós temos aqui da IBNU, onde nós podemos nos conectar com Deus de uma forma especial, ouvindo boas músicas que nos levam à reflexão a respeito do nosso relacionamento com Deus e de quem Deus é de fato, podemos orar uns pelos outros, colocar diante de Deus as nossas necessidades. Temos um momento que é o momento da reflexão na palavra de Deus. E eu quero convidar você, nesse mês onde estamos trabalhando e conversando sobre o tema da adoração aqui nas nossas celebrações da IBNU, a refletir um pouquinho. Quando a gente fala com você sobre adoração, o que vem à sua cabeça? Qual é a primeira ideia que vem quando você pensa nesse tema? E eu confesso para você que essa foi uma das grandes questões que eu tive há um tempo atrás, quando eu decidi ler um livro. E eu vou apresentar daqui a pouco para você esse livro. Mas quando eu pensava principalmente em adoração, eu pensava geralmente em algumas coisas muito mais, vamos dizer assim, introspectivas. Eu pensava em grandes momentos de música, grandes momentos de expressão, vamos dizer assim, daquilo que estava dentro do meu coração, do amor que eu sinto a Deus, do amor que eu sinto pela palavra. Por exemplo, como a gente vê no livro dos Salmos, como o Salmo 119, onde nós vemos tantas e tantas vezes o salmista expressando a relação de significância da palavra dentro da vida dele. Pensava em momentos como momentos de grande ajuntamento, quando já desde adolescente, participando de congressos, de retiros, de acampamentos, onde nós tínhamos aquele tempo tão gostoso junto com outros jovens ali, cantando, expressando o nosso bom relacionamento com Deus e também com o próximo em toda aquela relação. Porém, foi quando eu li esse livro aqui, chamado Adoração Bíblica, do Dr. Russell Shedd, extremamente conhecido por todos nós aqui no Brasil. E se você não conhece, eu recomendo que de repente você procure, pesquise aí esse livro e adquira, não sei ainda até se ainda vende o livro. Mas no capítulo 2 desse livro, ele trata sobre algo que para mim foi quando começou a chamar. O capítulo 1 ele fala sobre definições, o que é o coração de um adorador, mas no capítulo 2 ele fala sobre os vocabulários que são usados na Bíblia para falar sobre adoração. E o que me chamou a atenção, e não sei, espero que chame a sua também, é que apesar de ele usar várias palavras falando sobre como essas palavras estão ligadas com adoração no texto bíblico,
A palavra que ele mais dedica espaço nesse capítulo para desenvolver o conteúdo sobre adoração é a palavra servir. Ele fala, por exemplo, sobre adoração como sendo o render-se. Ele fala sobre adoração naquilo que envolve o servir sacerdotal, mas ele separa até mesmo essa relação do servir sacerdotal, né? Do servir como uma forma de culto ali dentro dessa realidade toda que envolve a congregação maior se encontrando para esse momento de adoração, mas ele fala sobre servir dentro dessa nossa realidade cotidiana, dentro daquilo que envolve o nosso dia a dia, dentro daquilo que expressa exatamente esse nosso coração grato a Deus por aquilo que Deus tem feito por nós. E esse coração, então, ele é impulsionado, direcionado em prol do próximo, em relação às necessidades que as pessoas que estão ao nosso redor, elas estão vivendo. E é interessante, então, a gente observar alguns elementos que, para mim, vamos dizer assim, eles me ajudam a ter uma compreensão mais geral de tudo isso. Quando a gente chega no finalzinho, por exemplo, do livro de Mateus, ali por volta do capítulo 24, capítulo 25, Jesus está criticando, de certa forma, ele está batendo de frente com algumas pessoas que tinham uma pseudo-vida muito religiosa. Eram pessoas que estavam frequentemente no templo, que inclusive as suas ações de religiosidade eram feitas para ser vistas por todos. Mas no capítulo 25, ele aborda a coisa de uma forma um pouco mais direta. E ele vai falar que haverá um grande momento onde haverá o julgamento de todas as pessoas. Basicamente isso que ele coloca. Trocando aqui nessa conversa contigo, parafraseando aquilo que está acontecendo no texto. E ele vai dizer então que nesse momento onde esse grande julgamento acontecerá, ele vai separar algumas pessoas que vão ficar à sua direita e outros que vão ficar à sua esquerda. E para aqueles que vão receber essa notificação, vamos dizer assim, essa imputação da justiça de que eles são bem-aventurados, de que eles conseguiram, né, eles foram libertos dentro desse julgamento, a relação que tem não é uma relação de quais foram os serviços eclesiásticos, vamos dizer assim, os serviços ou o tempo de contemplação que eles tiveram, mas principalmente a relação de conexão com outras pessoas. Ele vai dizer assim, porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer, quando eu tive sede, vocês me deram de beber, quando eu estava nu, vocês me deram de vestir. E as pessoas vão dizer, mas quando nós fizemos isso para você? E ele vai falar, quando vocês fizeram a um desses meus pequeninos. Então a relação que Jesus mostra desse momento talvez que poderia ser, vamos dizer assim, chamado o ápice desse encontro e esse relacionamento com Deus, onde nós naquele momento recebemos a absolvição completa e vamos agora entrar na vida eterna. Jesus, ele faz essa menção de mostrar que esse momento de adoração, de glória, de esplendor está ligado com o servir. E pensando então nisso tudo, pensando nessa compreensão de como trabalhar esse conceito, né, como trabalhar essa realidade de adoração e serviço na nossa vida prática, eu pensei no livro de Jó. E é sobre o livro de Jó que eu quero conversar com vocês hoje. Eu quero trabalhar esse livro com vocês. A gente não vai ler o livro, obviamente, mas a gente vai pensar em alguns momentos do livro que nos ajudam a compreender a relação da adoração e do serviço dentro da nossa vida diária. E olha só, o livro de Jó talvez já tenha, vamos dizer assim, trazido para vocês algum tipo de pensamento. Eu confesso que para mim, até em algum momento, já cheguei a pensar o que esse livro realmente está fazendo aqui. Porque quando a gente olha para os textos, né, para os livros do Antigo Testamento, nós vemos a relação, pelo menos daquilo que vai chegar,
no povo de Israel, o povo da aliança. Então começa, óbvio, contando desde a criação de todas as coisas e tudo aquilo que vai acontecer nessa história depois da rebeldia do homem, até Deus chamar Abrão para começar esse povo e caminhar com Abrão. Mas Jó não tem nada a ver com essa relação. Jó não é dito e nem tem nenhum tipo de percepção de que ele fosse um israelita. Pelo contrário, os estudiosos acreditam que Jó seja contemporâneo, pelo menos, de Abraão, ou daquela época, né? Bem mais distante da criação, vamos dizer assim, do povo de Israel. Não há nenhum tipo de menção direta a qualquer parte de pacto, da aliança ou de qualquer coisa assim que tenha de Deus com o povo de Israel. Mas ainda assim, o livro trabalha com um dos elementos mais essenciais da vida cristã, ou da vida, vamos dizer assim, que é a questão do sofrimento. É a realidade de que o sofrimento existe, é a realidade de que o sofrimento ele é sentido e é vivido por dezenas ou milhares de pessoas o tempo inteiro, e que o sofrimento precisa ser bem entendido dentro da perspectiva de Deus e não da perspectiva meramente humana. No que eu quero dizer com isso? Porque a grande sacada, porque nós temos muitos livros e muita filosofia falando sobre sofrimento, mas nós vamos perceber que o livro ele vai trabalhar que o sofrimento ele está ligado com a realidade humana e que Deus, inclusive, está participando desse processo todo do sofrimento, ao mesmo tempo de que o texto não vai dar um mero escapismo para o sofrimento, ele não vai trabalhar ele no sentido de não, o sofrimento é para todo mundo mesmo, então não tem o que fazer. Ele não vai trabalhar numa realidade de simplesmente ignorar o sofrimento. Não, o sofrimento é uma coisa que a gente não deve considerar. Pelo contrário, nós vamos ver Deus intensamente ligado com tudo que está acontecendo, participando de tudo e inclusive interagindo com Jó em meio a tudo isso. A adoração tem a ver também com toda essa relação, porque eu tenho certeza que você já passou por sofrimento, se não está nesse momento passando, ou você conhece pessoas que nesse momento estão precisando da sua ajuda em relação a estarem sofrendo com algumas coisas. O livro de Jó, então, ele é extremamente marcante, porque ele fala dessa relação de sofrimento, ele fala sobre o fato de que um homem sofreu, foi abordado, vamos dizer assim, por amigos que chegam junto para lidar com toda aquela coisa que está acontecendo, mas que são totalmente insuficientes, falhos em relação à sua abordagem. O livro tem uma trama bastante interessante. O livro tem narrativa, o livro tem um hino, o livro tem diálogos, o livro tem monólogos, o livro tem, enfim, uma série de recursos literários que nos ajudam a fazer um grande mergulho na história para que a gente consiga perceber todas essas nuances e como, inclusive, o texto nos ajuda a pensar sobre a adoração. É importante a gente relembrar nesse momento, antes de a gente ler propriamente o texto bíblico, que a adoração tem a ver com a nossa relação com Deus. E isso não tem necessariamente a ver somente com uma ideia de um conhecimento. Essa relação com Deus não é simplesmente saber que Ele existe ou até mesmo crer que Ele existe. Nós vemos, por exemplo, no livro de Jó, que Satanás, ele sabe da existência de Deus e, inclusive, por 2 vezes no livro, aparece no céu conversando com Deus. Também, o livro não aborda simplesmente a questão do sofrimento em relação a ações, no sentido de que a nossa adoração a Deus tem a ver com somente as ações que a gente produz, porque a gente vê que Jó era um homem que ele é apresentado como alguém que oferecia sacrifícios e holocaustos em relação aos seus filhos, mesmo sem ter uma notícia direta de que o filho havia de fato cometido alguma coisa errada. É simplesmente, olha, vai que aconteceu alguma coisa, então eu já estou me
prevenindo, já estou me antecipando a todas essas relações. E aí então eu convido você a abrir comigo o texto do livro de Jó, porque daí a gente vai conseguir entender um pouco melhor toda essa relação daquilo que está acontecendo. E olha só, o texto diz assim, ó: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Veja só como o texto, pelo narrador, apresenta Jó. Um homem íntegro, um homem reto, um homem que temia a Deus, um homem que evitava fazer o mal. Um homem elogiável, um homem que tinha grandes posses, bens materiais e também seus filhos, um homem que estava ligado com a ideia de adoração. Nós já havíamos falado anteriormente, agora lemos no texto bíblico que ele oferecia esses holocaustos e mais, ele convidava os seus filhos para os rituais de purificação, que envolve, obviamente, tudo isso, o ponto de adoração, de estar conectado com Deus, de conhecer que Ele existe, de saber da sua existência e de buscar agradá-lo, de buscar estar em relacionamento com Ele. Agora, essa frase de que de que Jó era um homem reto, de que Jó era um homem íntegro, não é dita somente pelo narrador. O próprio Deus, em 2 momentos, também fala isso. Ainda no capítulo 1, no versículo 8, assim que Satanás aparece na presença de Deus e começa então ali a falar com ele, nós vemos Deus dizendo assim: disse então o Senhor a Satanás: reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e homem que evita o mal. Lá no capítulo 2, depois de ter passado a primeira leva de problemas e dificuldades na vida de Jó, Satanás aparece novamente para Deus. E agora, no versículo 3, o Senhor vira para ele e diz novamente: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Olha só que interessante a gente observar essa forma como Deus está falando. Talvez eu e você aqui, a gente olhando para esse capítulo, sem considerar o restante do livro, ia dizer assim: Jó é, sem sombra de dúvida, o maior adorador. Ele é o cara que é o padrão de toda a adoração. A vida dele era uma vida de grande exemplo. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que evitava fazer o mal. Não é o padrão que nós buscamos, de certa forma, mas mesmo esse Jó que oferecia holocaustos, mesmo esse Jó que chamava os seus filhos para a purificação, mesmo esse Jó que foi considerado, colocado por Deus como um homem reto, um homem íntegro, ele também precisou aprender mais sobre adoração e crescer nesse seu relacionamento com Deus. Naquilo que envolve o conhecimento de Deus e naquilo que envolve também as ações relacionadas a Deus. Mas é no meio dessa história toda e dessa relação que está acontecendo aqui, que apesar desse homem íntegro ter uma boa vida e ser elogiado pelo próprio Senhor, muito problema vem sobre a vida dele. Ainda no capítulo 1 e também no capítulo 2, nós vamos ver a quantidade de problema que vem na vida dele. O texto vai dizer assim,
a partir do versículo 13 do capítulo 1. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele estava falando, esse mensageiro ainda estava falando, chegou outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para te contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, eu fui o único que escapou para lhe contar. E enquanto esse ainda estava falando, chegou ainda outro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Quanto problema, quanta desgraça, quanto sofrimento vem sobre a vida de Jó. E nesse momento todo que nós estamos percebendo, no capítulo 2, nós vamos ver que a coisa agrava, porque não só ele vai perder todos os seus bens e os seus filhos, mas ele também perde a sua saúde. É nesse momento que alguns personagens novos vão entrar, com uma proposta muito interessante daquilo que envolve adoração e serviço. Porque no meio do sofrimento de Jó, talvez o natural seria a gente perguntar quem se colocou ao lado de Jó. Quem vai ser esse amigo que vai ajudar Jó a passar por esse sofrimento? E o texto apresenta 3. 3 que no final hoje são conhecidos como os amigos de Jó, e não num sentido positivo. Não porque ajudaram Jó de fato, não porque foram grande bênção na vida de Jó, mas porque foram 3 grandes problemas na vida de Jó. E a gente vai perceber que esses 3 amigos, eles vão se apresentar com as melhores das intenções. Se você ainda está com o texto aberto aí, olha lá no capítulo 2, a partir do versículo 11. O texto vai dizer assim, ó: quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um da sua região. Combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e para consolá-lo. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. A ideia da adoração conectada com o servir parece que está ligada aqui com esse texto. Poxa vida, nosso amigo está passando por grande sofrimento. Sofrimento esse que levou esses amigos a saírem de suas casas e irem até Jó com um intuito óbvio, claro, bem definido pelo texto bíblico. Nós precisamos consolar Jó. Nós precisamos prestar solidariedade a Jó. Mas não é bem assim que a coisa realmente se desenvolve. Pelo contrário, nós vamos perceber que esses 3 amigos estavam muito mais ligados com uma realidade pessoal daquilo que era o conhecimento sobre Deus e daquilo que era o conhecimento sobre a relação que eles tinham com o próximo, do que, na verdade, com esse processo de uma vida que, em adoração, tem servido e ajudado o próximo. Olha que interessante. Eu não vou aqui esgotar, obviamente, toda a relação das falas dos amigos, porque são muitos capítulos. Muitos capítulos deles falando e também muitos capítulos de Jó respondendo a tudo aquilo que eles estão colocando. Mas eu quero, pelo menos assim, vamos dizer assim, apresentar para vocês alguns dos elementos que eu creio que são interessantes da fala desses 3 amigos iniciais. O texto também vai apresentar
que um pouco mais para frente, um quarto amigo, vai também ser introduzido na conversa, que é Eliú, mas sobre esse eu nem vou trazer nenhuma informação. E para cada um deles, eu vou mostrar como eles tinham algum nível de conhecimento de Deus, mas ao mesmo tempo um nível de conhecimento que não trouxe para eles uma verdadeira direção a respeito de quem Deus era. Quando a gente pega o primeiro amigo é o Elifaz. Elifaz, ele tem uma representação bastante interessante, porque Elifaz, ele vai trabalhar com os grandes dilemas da vida nas suas falas. E ele vai principalmente relacionar os grandes dilemas da vida com a experiência e a tradição daquilo que tem como cultura e como relação daquele povo. E ele tem algumas informações que são bem precisas sobre Deus. No capítulo 4, por exemplo, que é o capítulo onde Elifaz começa o seu primeiro discurso, no versículo 9, nós lemos assim: pelo sopro de Deus são destruídos, pelo vento de sua ira eles perecem. Elifaz aqui está falando de um Deus que tem todo o poder, de um Deus que age em relação, inclusive, ao mal, que é o contexto geral do texto. Ele está falando que o ímpio perece pela própria ação de Deus naquilo que envolve a justiça que Deus tem sobre toda a terra. Um pouquinho mais para frente, no versículo 17, ele diz assim: poderá algum mortal ser mais justo que Deus? Poderá algum homem ser mais puro que o seu Criador? Ou seja, Elifaz reconhece que Deus é a fonte da justiça e é a justiça, e que Deus também é puro em suas ações e em tudo aquilo que ele traz para o homem. A pureza está em Deus, e se existe pureza nessa terra, é exatamente porque Deus existe. Também ele vai colocar nesse versículo 17 uma relação de que Deus é superior ao homem. Nenhum mortal pode chegar a questionar, vamos dizer assim, a justiça de Deus. Nenhum mortal pode questionar a pureza dele, porque Deus está extremamente acima, ele é elevado em relação a tudo aquilo que o homem tem. No capítulo 5, por exemplo, um pouquinho mais para frente, no versículo 9, falando sobre as ações de Deus na terra, ele diz assim: ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. Ou seja, conhece que Deus realiza obras aqui na terra e que essas obras são grandes milagres daquilo que Deus tem. São bênção na terra. Porém, não é a única coisa que ele faz. Olha só, quando a gente pega no capítulo 5, um pouquinho antes, eu quero ler com vocês os versículos 3 até o versículo 6. Ele diz assim, eu mesmo já vi um insensato lançar raízes, mas de repente a sua casa foi amaldiçoada. Seus filhos longe estão de desfrutar segurança, maltratados nos tribunais, não há quem os defenda. Os famintos devoram a sua colheita, tirando-a até do meio dos espinhos, e os sedentos sugam a sua riqueza, pois o sofrimento não brota do pó, e as dificuldades não nascem do chão. O que ele está fazendo aqui é acusar Jó, inclusive alguns estudiosos acreditam que a fala de Elifaz como primeiro amigo a trazer informações para Jó é uma acusação, inclusive, de relação com aquilo que acontece com os seus filhos, porque ele fala sobre os filhos estarem sofrendo aquilo que é o pecado ou a relação de desgraça da vida do pai. De que as colheitas e tudo aquilo que havia de posses daquele homem foi destruída por causa da maldade dele. Ele lida com aquilo que nós chamamos, e de certa forma os seus outros amigos também, de justiça retributiva. E é verdade que você só vai colher uvas se você plantar uva. Não adianta você plantar uma macieira e querer colher uvas. Mas também não é verdade, dentro do texto de Jó, de que o justo em momento nenhum da sua vida sofre. De que em momento nenhum da sua vida o justo deixa de enfrentar dificuldades. Pelo contrário,
Quando nós olhamos para a relação daquilo que Jesus mesmo ensina no Novo Testamento, no mundo vocês terão aflições. O que nós não podemos ter é desânimo, porque ele diz que ele venceu o mundo. Mas ao olhar para a vida dos apóstolos, nós percebemos que foram vidas que passaram por sofrimento. Alguns deles nós temos a relação, inclusive, de sofrimentos narrada no texto bíblico, como o apóstolo Paulo, que fala sobre ter sido chicoteado, sobre ter sido maltratado, sobre ter sido preso, sobre sofrer naufrágio e sobre tantos problemas que ele enfrenta naquela vida. E nesse momento ele desconecta o seu propósito inicial de ir até Jó, para nesse momento lidar com Jó, para abençoar Jó, para servir Jó, para confortar Jó, e é usado como um instrumento de apertar mais o cerco, né? de pisar mais em Jó, acusando Jó e querendo que Jó, inclusive, reconheça coisas que não havia feito. O segundo amigo de Jó que vai apresentar no texto é Bildade. Bildade, então, é um amigo que é meio tradicionalista, ele principalmente está ligado com aquilo que é mais visível e não tão ligado com as questões também espirituais. Ele fala algumas coisas muito certas sobre Deus. Olha só no capítulo 8 o que ele vai dizer no versículo 3. Acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Ou seja, Deus é justo e reto dentro da perspectiva de Bildade. É alguém que promove aquilo que é o certo a se fazer. No capítulo 8 ainda, o versículo 20, pois o certo é que Deus não rejeita o íntegro e não fortalece as mãos do que fazem o mal. Olha que interessante ele observar de que Deus não abandona a pessoa íntegra. E apesar dele nesse momento estar usando isso como uma acusação, ele fala aquilo que é certo, porque nós vemos no livro de Jó que Deus não abandonou Jó, um homem que é chamado de um homem íntegro. Ele usa isso como uma fonte de acusação, de mostrar para Jó, olha, se você fosse íntegro de verdade, Deus não teria te abandonado. Bildade também entra na mesma onda de Elifaz, mostrando uma disruptura em relação ao seu propósito. Ele que vai lá querendo consolar, confortar Jó, prestar solidariedade, que vê o tamanho do sofrimento de Jó. Nós vimos ali no capítulo 2 que eles ficam dias em silêncio por estarem perplexos pela situação que Jó está passando. Agora vira também um acusador. As suas palavras são fonte de acusação e de mal. E o último amigo, Zofar, ele é o amigo presunçoso e totalmente sem misericórdia. Inclusive, eu estava conversando essa semana com uma pessoa onde nós estávamos lidando com um livro, onde o livro ele tem 2 capítulos que são bem interessantes. O primeiro capítulo ele fala sobre falar a verdade e o segundo é falar a verdade em amor. Que geralmente as pessoas acabam criando uma ilusão, uma relação bastante diferente em relação a essas duas questões. Porque acham que falar a verdade já é todo o suficiente e então por isso ela não precisa falar em amor a verdade. E ela então agride o próximo usando como esse pretexto da verdade para criar um mal-estar. Agora, Zofar não fala simplesmente verdades, ele fala algumas coisas bastante complicadas. Olha só, no capítulo 11, quando a gente olha para Zofar, o que ele vai dizer nos versículos 2 em diante. Ficarão sem resposta a todas essas palavras? Isso por quê? Porque Jó havia feito um pronunciado, tentado se defender em relação a tudo aquilo que os 2 amigos anteriores haviam falado sobre ele. Irá confirmar-se o que esse tagarela diz? Olha só a forma como a Zofar já começa. Ele começa já com 2 pés no peito de Jó, né? Ele já começa falando, você é um tagarela. Aquele que tinha se colocado ao lado de Jó, em silêncio, reconhecendo a dor e o sofrimento, agora, antes mesmo de falar com Jó, agride.
E ele diz assim: ninguém o repreenderá por sua zombaria. Você diz a Deus: a doutrina que eu aceito é perfeita e sou puro aos teus olhos. Ah, se Deus lhe falasse, se abrisse os lábios contra você e lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é complexa. Fique sabendo que Deus esqueceu alguns dos seus pecados. Olha, é interessante que nessa fala, Zofar fala algumas coisas que são verdades. Primeiro, que ele busca essa ideia de que, poxa vida, tomara que Deus fale contigo. E nós vemos que no livro de Jó, Deus fala com Jó. Mas a forma como Zofar usa aqui é pura acusação. Ele simplesmente, inclusive, diz: o que você está passando é coisa pequena por aquilo que você merece. Porque ele diz assim: Deus até esqueceu de alguns dos seus pecados. Você merecia muito pior do que tudo aquilo que você está sofrendo. E nós estamos lidando com aquele que o narrador e depois o próprio Deus, em 3 momentos do livro, são ditos como um homem reto, um homem íntegro, um homem que buscava não fazer o mal. Toda essa situação nos mostra que nem sempre o fato de querer fazer o certo e servir nos leva a de fato termos um serviço de adoração. Muito contrário, muito do nosso servir pode estar conectado a outros elementos que não levam a uma verdadeira adoração, não levam a uma verdadeira a relação com Deus e relação com o próximo, que, quando a gente sabe pelo Novo Testamento, é o resumo de toda a lei, é amar a Deus e amar ao próximo. Esses 3 amigos, eles reduzem toda a ideia de Deus com: se você fizer o bem, é quase como se Deus tivesse obrigado agora a te fazer o bem também, porém se você fizer o mal, Deus vai te castigar. E qual o veredito de tudo isso? Como que a gente olha para toda essa realidade? É interessante que Deus entra em toda essa história. E quando a gente olha lá a relação de como Deus faz isso, é muito marcante. Mas eu quero começar do fim e não começar do começo da apresentação de Deus. Porque olha o que Deus vai falar nos versículos 7 em diante do capítulo 42. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, ou seja, Deus tem todo um diálogo com Jó, um monólogo, né? Deus faz perguntas a Jó, disse também a Elifaz de Temã, um dos amigos: estou indignado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então Deus entra na história agora para lidar com esses amigos, falando: olha, vocês não fizeram o que é certo. A coisa aqui não andou bem. A prática do serviço que vocês tinham colocado no coração, de vir e ser fonte de acalento, ser fonte de bênção, ser fonte de misericórdia para a vida de Jó, surtiu um efeito totalmente oposto. Pelo contrário, vocês me desagradaram em tudo aquilo que vocês fizeram, e pode ter uma disruptura maior da ideia da adoração do que fazer um ato e ainda assim ser reprovado por Deus porque não foi agradável ao Senhor. Eu creio que esse é o ponto final. E nós vamos perceber que muitos dos atos que nós vemos no Antigo Testamento foram assim reprovados por Deus. Deus vai falar: olha, eu não aceito mais os holocaustos de vocês, parem de oferecer sacrifício, toda a oferta de vocês está furada, é algo vazio. E é aí que a gente precisa então entender qual é então a verdadeira adoração que a gente pode ter através do serviço que nós prestamos, que é um serviço dedicado ao meu próximo e que agrada a Deus de uma forma impressionante. E aí a gente vai ter o próprio Jó como esse nosso exemplo. No capítulo 42, no comecinho do texto, o texto vai dizer assim: então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute, e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. E aqui o que eu quero conversar com vocês
dentro de como é a forma então correta daquilo que a gente vai fazer, é interessante observar que Jó fala, olha, antes eu já tinha ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. E o que é essa relação? Quero fazer uma proposta aqui de um diálogo com vocês dentro dessa ideia. Quando a gente olha desde quando Deus se apresenta para Jó, Deus se apresenta criando uma imagem, uma ilustração. Sabe quando nós lemos um livro e o livro vai apresentando as características dos personagens, vai apresentando o cenário onde está, e isso vai criando uma imagem na nossa mente? Eu, quando leio o livro de Jó, eu também menciono, ou pelo menos eu lido com isso. Você vai ver, por exemplo, Deus falando sobre aquelas grandes feras, né? O Behemoth, o Leviatã, como sendo os animaizinhos de estimação dele. Deus vai falar sobre como ele mede as distâncias das estrelas, elas estão todas ali dentro das suas mãos. Deus vai falar sobre como ele impõe os limites do mar para que não invada a terra. Deus ele vai se apresentando não só como um todo-poderoso, mas vai pintando um quadro na nossa mente para que ele possa ser visto nesse sentido, não visto com as suas características físicas, né, como é que é o seu nariz, orelha, cor do cabelo, mas visto dentro desse seu poder e autoridade tão grande que ele tem sobre toda a terra. E é essa visão que agora não é só de alguém que ele já tinha ouvido falar, que vai entrar no coração de Jó. E essa visão daquilo que antes a gente ouve falar, mas agora os olhos veem, gente, isso é para mim impressionante. Me lembra, por exemplo, de Isaías, lá no capítulo 6, que vê a glória de Deus, reconhece que ele tem lábios impuros, mas que ele está sendo convocado para fazer a obra de Deus e abençoar e trazer a palavra de Deus para as outras pessoas, para a nação de Israel. E não só para ela, mas também para todo mundo. É impressionante a gente perceber que há esse elemento dessa visão especial. E eu quero perguntar para você, você já viu esse Deus? Você já viu essa relação? Você já teve essa imagem do Jesus crucificado, morto pelos meus e pelos seus pecados, mas ressurreto em glória e em poder para transformar as nossas vidas e nos dar nova direção, fazer tudo novo na nossa vida? Você já viu isso? Você já experimentou isso? E essa ideia de ver é exatamente essa questão do experimentar, sabe? De não ser simplesmente alguma coisa metafísica, ser alguma coisa só dos pensamentos, mas é quase como palpável. A gente experimentar da graça de Deus invadindo a nossa vida, invadindo o nosso coração, transformando a nossa história. E isso é tão notório no livro de Jó, que nós vamos perceber que essa mudança, ela é perceptível, ela é visível de fato na vida de Jó. Por quê? Porque depois que Deus, então, ele ouve Jó, mostrando esse arrependimento, mostrando que ele estava ali nas cinzas, mas declarando que agora o relacionamento com Deus não é só um relacionamento de coisas que ele havia ouvido, mas de algo mais presencial, mais palpável. Deus incumbe Jó de uma tarefa. E olha só o que vai acontecer. Lembra que eu falei para vocês que Deus estava indignado com os amigos dele? E Deus dá uma ordem que ele tinha dado para ele, chamar os outros dois amigos e fazer algo. Olha só, versículo 8 do capítulo 42. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros e com eles apresentem holocaustos, em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele e não lhes farei o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então ele faz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, fizeram o que o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo aquilo que ele tinha antes. A ideia aqui que eu quero conversar com vocês é que talvez eu mesmo iria falar, eu nunca mais quero ver esses meus amigos, eles são amigos da onça, eu não quero chegar perto deles. Se eu souber que eles estão chegando aqui na minha cidade, eu viajo, vou para outro canto. Deus mandou aqueles homens
voltarem até Jó com os animais para o holocausto e juntos agora ofereceram essa adoração ao Senhor. Houve uma reconexão desses 3 amigos que haviam feito o que era errado diante de Deus para com Deus, porque Deus aceitou a oração de Jó, e também uma reconexão com eles mesmos. Jó, inclusive, pôde orar por aquele que o ofendeu, por aquele que o maltratou. E aí a gente vai ver então como a adoração está tão ligada com servir. Porque nesse momento agora, Jó serviu aos seus amigos em adoração a Deus, criando novamente essa conexão entre todos, sendo bênção na vida deles e recriando todo o relacionamento que existia antes. A reconexão, reconciliação, servir e adoração. É muito bacana então a gente perceber como o livro de Jó nos ensina sobre isso, dentro desse momento onde Jó, ainda no sofrimento, porque só depois que Deus restaura tudo isso, mas ainda em todo esse sofrimento, Jó está disposto a adorar a Deus. E a sua adoração envolve o servir. A sua adoração envolve essa conexão. É por isso então que o Russell Shedd lá no livro fala que a maior ação de adoração é o servir, então, ao meu irmão. É servir a quem está ao seu lado. É estar conectado com as suas necessidades e entender que essa relação faz parte dessa gratidão que eu tenho a esse meu Deus tão grandioso, que em amor me resgatou, me restaurou e tem buscado usar a minha vida como fonte de restauração de outras pessoas com Ele e também com o próximo. É por isso que eu quero convidar você a refletir sobre isso. A sua adoração é mais uma relação só pessoal sua ou ela envolve outras pessoas? Não só naquele momento gostoso de estar junto, de cantar, mas principalmente no servir e adorar, até mesmo aqueles que em algum momento nos fizeram maltratar. Que Deus te abençoe. Muitos são os projetos da IBNU ligados ao reino de Deus. Nós abençoamos crianças, adolescentes, adultos, ensino bíblico, ajudando comunidades de muita limitação social e financeira, projetos como UNA, como Dignitate, como Tesouro Azul e Missão em São Paulo, no Brasil e no mundo. Nós temos quase 50 projetos com envolvimento direto ou indireto. Você é nosso convidado a investir no reino de Deus por meio do seu dízimo, oferta, contribuição, conforme desejar o seu coração. IBNU é uma comunidade séria nesse sentido que, de fato, usa os recursos com a finalidade de abençoar o reino de Deus. Nossa gratidão a todos aqueles que têm nos ajudado e queremos entregar esse momento a Deus para que tudo isso que for enviado através aí do nosso Pix, através do QR Code ou por depósito direto seja utilizado no reino de Deus para fazer diferença, para abençoar as pessoas com o Evangelho e aquilo que é desdobramento dessa graça divina na nossa vida. Muita gratidão a todos e que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado por ter participado desse momento tão importante da nossa comunidade que foi celebrar a Deus junto conosco. Nós pedimos que você faça parte disso além desse momento do domingo, além desse momento em que nós estamos transmitindo essa celebração, mas fazer isso também compartilhando isso com outras pessoas, participando da IBNU por meio do seu trabalho, que nós compartilhamos nas redes sociais, no YouTube, de todas as formas que nós podemos imaginar em como abençoar não só aqueles que estão aqui em São Paulo, mas em todos os lugares do mundo. Nós pedimos para que você seja nosso parceiro nesse trabalho. Deus abençoe você, a sua semana. Esperamos encontrá-lo no nosso próximo encontro de celebração também aqui na IBNU.
estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Rei dos Reis, que treme a terra com trono santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que falível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida. Estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça, és como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que falível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida. Estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é